Glória a Jesus, glória a Deus. Mais um dia, mais um sábado aqui no meu, no seu, do nosso programa Aos Pés da Cruz. Que bom que você está aqui conosco, que alegria ter você aqui com a gente, né? O nosso programa tem um propósito de mostrar o Evangelho na prática, né? E hoje um programa muito especial. Hoje nós vamos falar sobre um vídeo na qual tem a gente está vendo isso no YouTube, está sendo compartilhado. Depois nós vamos comentar sobre isso. E depois também nós vamos falar sobre um tema interessante: o chamado e o propósito de Deus na vida da pessoa. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu propósito? Como se descobre um chamado? Como se descobre o seu propósito? Então esse é o tema, né? Aqui, muito bem, nós vamos esclarecer muitas coisas aqui, amém? Deus abençoe você. Eu quero aqui fazer as apresentações, né? Está aqui no meu lado, meu escudeiro, o irmão William Martins. Maravilha, pastor Saulo. Paz do Senhor. Bom dia para todos os ouvintes. Mais um sábado, graças a Deus, para levar o Evangelho, né? Na prática, na vida, no dia a dia. Trazer vida e alegria para as pessoas, para os ouvintes. Amém, amém. Quero justificar aqui o Joel, né? O Joel tira umas férias. O Joel está de férias agora. O Joel está de férias agora, o Joel, acho, né? Eu tirei umas férias, né? Agora é ele, né? Aqui o regime é 2 sábados um, 2 sábados outro, né? Deixa aí. Deus abençoe, Joel. E aqui do meu lado, ele que é apresentador aqui do programa Voz do Povo de Deus, toda segunda-feira aqui da Rádio Shalom, às 8 horas da noite. Esse programa é abençoado, né? Um programa que tem louvor, tem ministração da palavra de Deus. Qualquer um, né, pode gravar um vídeo. O programa dele é muito interessante. Você pode gravar um vídeo no celular, mandar no WhatsApp dele, né? E tá compartilhando aqui, né? Então tá aqui conosco o irmão César Augusto. Paz do Senhor, irmão César. Paz do Senhor, pastor Saulo. Paz do Senhor, telespectadores. Muito obrigado pelo convite, pastor Saulo. Muito obrigado, irmão. É uma honra poder participar desse programa. A gente sempre assiste de casa, né? Agora pode estar aqui do outro lado com vocês e vai ser bênção, gente. E como o pastor falou, meu programa é toda segunda-feira às 20 horas, programa Voz do Povo de Deus. É aqui pela Rádio Shalom também, você pode participar com a gente e vai ser bênção, gente. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. A gente vai falar sobre chamado de Deus, propósito, e Deus tem coisa grande para vocês. Fiquem até o final, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saulo, sabe que eu estava prestando atenção por esses tempos? Mas grande parte dos ouvintes, né? Bastante pessoas aí que é ouvinte, telespectador, que geralmente está no celular ou está no notebook e está ouvindo, já passaram por aqui nessas cadeiras, né? Já passaram. Quem sabe você um dia pode estar aqui também. Pode estar aqui conosco também, né? Dividindo a tela. Fora a cadeira, né? Tem uma cadeira invisível aqui, César, que é para todo mundo que gosta de comentar, de participar, né? E a gente está aí. A cadeira do ouvinte, né? Amém? Bom, gente, aí no caso, o que acontece? Esses dias eu estava no YouTube vendo alguns vídeos e tal, e sempre tem aquelas propagandas, né? Ninguém gosta das propagandas do YouTube, né? Sabe aquelas propagandas que eu estou falando, né? E de repente alguém publicou um vídeo lá, chamado Jogo Impossível. Você já ouviu esse vídeo do Jogo Impossível? Não, ainda não. Não, já viu? Não, ainda não. A pessoa que criou esse vídeo, ele fez tipo um jogo de videogame do Mario. Sabe o Mario Bros? Sim, sim. Quem já não jogou o Mario Bros, né? Super Nintendo e tal, né? É relíquia, né? Então ele fez um vídeo muito interessante explicando o plano da salvação. E isso ele fez numa propaganda. Talvez ele pagou o YouTube para fazer isso, né? E o Evangelho está sendo semeado. Eu achei muito interessante a forma que ele colocou o Evangelho, né? Então vamos assistir então o Jogo Impossível. Agora eu fiquei curioso para ver. Vai passar aqui na tela, vocês podem assistir aqui. Amém? Então, passa aí, Herbert. Jogo Impossível. Você vai ver como que quando você quer pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, Deus
nos dá ferramentas certas para a gente fazer isso. Coloca aí. Mário está num jogo para chegar a Deus. Só que ele só tem uma vida. E com essa vida, ele precisa chegar a Deus do outro lado. Bem simples, né? Mas tem esse grande abismo separando ele de Deus. Um grande abismo criado por causa do pecado de Mário. Porque Mário pecou, ele está afastado da glória de Deus. E porque Deus é santo, ele não pode tolerar o pecado. E agora, o que Mário deve fazer? Vamos ver. Mário tenta fazer boas decisões. Viver uma vida boa. Não é o suficiente. Mário tenta fazer boas ações. Sendo uma pessoa boa, se voluntariando. Não rolou. Mário tenta ser religioso. Nem chega perto. Desesperado, Mário faz uma tentativa com Jesus. Sem dúvidas, Jesus preenche o abismo e cria um caminho entre Mário e Deus. Até que enfim. Mas por que Jesus? Porque Jesus Cristo é o único caminho para nos conectarmos com Deus. Ele pagou o preço que a gente nunca poderia pagar, morrendo na cruz pelos nossos pecados. E você? Acredita nisso? Está disposto a reconhecer que pecou contra Deus? Se arrepender e acreditar que só Jesus pode te salvar, que Jesus é Senhor e entregar sua vida para Ele, você pode atravessar, você pode vencer esse jogo impossível. Porque Jesus já ganhou esse jogo, para você e por você. Ele ganhou esse jogo por mim e por você. Cara, interessante, fantástico. Eu não tinha visto isso aí. Não tinha. Você tá... Vou procurar isso daí e vou compartilhar. Eu achei interessante. Muito bom, né? Está aqui conosco também, né? Dando uma alegria muito grande de estar aqui conosco, o pastor. Ele é o pastor da igreja, o novo pastor, né? Santinês 1, né? E também há muito tempo tem desempenhado a obra do Senhor com muito afinco, com muito esmero e com muito amor. Pastor Tiago Espíndola. Senhor Pastor Tiago. Amém, paz do Senhor. Bom prazer. Dia. Amém. Alegria estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar deste momento. O Senhor nos deu oportunidade de juntos estarmos aqui para conversarmos os propósitos, entendemos o que Deus tem a nós, o chamado, entendemos a visão de Deus para a nossa vida. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar deste momento. Eu tenho certeza que será muito enriquecedor para as nossas vidas hoje. Amém. Glória a Deus. Mais um que ouviu o programa, né? E agora hoje está aqui com a gente. Gente, a gente traz todo mundo mesmo. Isso é bom. Isso é bom. Então, voltando no vídeo, é interessante que hoje, pastor Tiago, César, William, a igreja hoje, ela tem que se preparar para essa modernidade que está vindo aí, né? Porque antigamente, mais assim, a Assembleia de Deus alcançou um crescimento, porque algum tempo atrás era entender o que estava se passando na sociedade. Hoje a gente percebe que isso ficou meio aquém, né? Então, quando uma pessoa ela entende o momento que está passando, o momento que a sociedade está enfrentando, a igreja precisa ter uma resposta para isso, de anunciar o evangelho, né? O evangelho não muda, a mensagem não muda, mas a maneira na qual se passa, se prega o evangelho, é uma maneira na qual nós temos que pensar, né? Porque hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje em dia, antigamente a igreja fazia muito culto ao ar livre, né? Fazia panfletagem, né, de folheto, né? Hoje em dia essas coisas parece que não estão mais surtindo efeito como surgia no passado. Não que isso não tenha efeito, né? Mas tem efeito. Mas hoje, por causa do advento,
da rede social, é preciso que a igreja se desperte para essa ferramenta também, né? Pastor Tiago, o que você acha dessa modernidade? Como que você entende? Como pastor, você lida com isso a todo tempo, né? Como que você encara essa evolução? E o que a igreja precisa para estar no mesmo patamar dessa evolução? Nós vivemos um contexto de sociedade onde as coisas têm evoluído numa velocidade muito grande. As plataformas digitais, os meios sociais, há uma evolução muito grande de aplicativos, de informações. Antigamente se tinha o desafio de você obter as informações, não era fácil. Nós que tivemos a oportunidade de servir a Deus, de ministrar a palavra desde cedo, nós sabemos o que é isso. Para você preparar uma palavra, você tinha que suar longos trajetos atrás, lapidar, conquistar. Hoje, o problema da nossa conjuntura não é o acesso à informação. Todos nós temos acesso à informação. Na palma das nossas mãos, na nossa vida, em tudo que fazemos, a informação é uma velocidade muito constante em nós. O problema que nós vemos na cultura hoje é como tratarmos a velocidade da informação. Então, a sociedade evolui, as coisas se transformam de uma velocidade rápida. O que é de manhã, talvez à tarde já está em desuso, porque já veio outra novidade, outra tecnologia. E como aplicar isso e trazer isso para dentro da visão do reino é um grande desafio que nós temos como igreja, como liderança, em saber aplicar esta verdade e entender qual é o propósito do reino, que é ainda pregar a palavra do Senhor e pedir estratégia a Deus para alcançarmos todos os flancos da sociedade através da pregação da palavra de Deus. E os meios estão aí, os métodos estão aí disponíveis para que a gente possa pregar a palavra. É claro que métodos nunca substituem a essência principal do Evangelho. Métodos são ferramentas que Deus coloca em nossas mãos para que a gente possa aplicar na facilitação do Evangelho. O Evangelho, como diz o pastor Saulo, ele por si só, ele tem o resultado, ele é a essência, mas não podemos fechar os olhos diante dos métodos daquilo que Deus tem preparado a nós, como igreja, como pessoas, como famílias, para propagarmos o Evangelho. As mídias sociais, os encontros, comunhão, relacionamento, forma de atingir o coração das pessoas, a linguagem que usamos, são tudo ferramentas que Deus coloca em nós para que o Evangelho alcance todos os lugares e ache espaço. Eu acho interessante, pastor Saulo, a gente pensar sobre esse contexto do que é e como aplicarmos a verdade da palavra do Senhor hoje. Então, nós vivemos uma geração onde a linguagem deles é própria. Isso. Eu tenho uma filha que é adolescente e um filho que é criança, e de vez em quando eu ouço eles falarem algumas coisas que eu pergunto para eles, mas o que é isso? Eu falei, é tudo muito curto, é tudo muito enxuto, eles diminuem as palavras. Então, assim, a gente precisa atingir também o coração dessa geração, sem esquecer do coração das gerações passadas, que também são pessoas importantes, mas buscar esse equilíbrio, essa maturidade, para que o reino possa alcançar todas as pessoas. Irmão César, tem algum... É verdade o que o senhor falou, e a Bíblia fala, né, fazer de louco para ganhar os loucos, né? E a tecnologia é uma bênção desde que bem utilizada, né? Como o senhor disse, tem que falar na linguagem do jovem, por exemplo, a respeito desse vídeo. Um público gamer, um público nerd, um público adolescente vai se atrair muito mais por um vídeo assim do que, por exemplo, por um vídeo de um pastor de terno e gravata pregando, às vezes nem falando as mesmas coisas, né? Sem perder o foco, que às vezes o mais importante é o fim, né? Não os meios. O fim é o quê? Pregar a palavra de Deus. Sim. E a palavra de Deus está sendo pregada. Sim. Por mais que uma forma que os antigos até possam criticar, possam não compreender, só que o mundo está em constante evolução. O que a gente não pode é perder a essência do Evangelho. Agora, a forma como ele é divulgado, claro, em santidade, sem nada assim... pecaminoso. Tem que ter um limite, né? Claro, tem uma linha tênue entre, né, como que eu posso dizer? O radical, né, e o muito liberal. Tem que ter um meio termo, um equilíbrio, assim, né? Um equilíbrio. É isso mesmo. E é interessante, assim, né, William, que quando surge uma novidade, a primeira forma que a igreja tem de ver isso é a negação, né?
Na verdade, por exemplo, Sim. quando surgiu, eu lembro que quando surgiu a televisão e a televisão estava entrando nos lares, a primeira coisa que a gente falava é o quê? Não, é pecado. Aham. É do diabo, né? Aí, por exemplo, na questão da política, quando a gente via um cristão se candidatando a um cargo público, não, política é do diabo, né? E a gente vê também essas posturas também de muitas pessoas dizendo, é rede social, né? Eu vejo o seguinte, pastor Saulo, o apóstolo Paulo, na época dele, ele usou todos os meios de tecnologias possíveis da época dele para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho, isso é mesmo. E é lógico que provavelmente ele também sofria as retaliações por causa disso, né? Então, e de lá para cá, a evolução vem acontecendo constantemente. Ou seja, a tecnologia ela muda, né? É como se diz a Bíblia: céus e terra passarão, mas as minhas palavras elas não passam. Com certeza. Se você for pegar o livro de Provérbios, ele foi escrito quantos anos atrás, né? E se você for aplicar ele, é a prática de toda boa conduta de um cidadão hoje. Então veja só, tudo muda, tudo tem a sua tecnologia, tudo prospera. Se a gente for pegar essas últimas décadas, o avanço de tecnologia foi assustador. Como o pastor Tiago estava falando, poxa, a gente não tem tanta distância assim de um adolescente. E hoje eles falam coisa que a gente fica, puxa, o que é isso? O que é isso? Né? É verdade. Mas é assim, você vê, tudo tem a sua evolução. A única coisa que eu vejo que não muda é o ser humano. Porque nasce gente e morre gente, qual que é o sentimento do ser humano? Inveja, calúnia, né? Trapaça, tudo isso que é sentimento. Isso não muda desde o início da humanidade. Desde Adão até hoje. E a palavra de Deus, ela trabalha onde? No ser humano. Então você pode, sim, pegar a sua tecnologia atual, colocar ela na roupagem da sua época, mas para trazer a essência do evangelho. Isso mesmo, bacana. O senhor falou sobre o apóstolo Paulo, né? Me veio à memória aquela passagem de Paulo no Areópago, né? Que é pregando para o altar ao Deus desconhecido. Sim. Que isso foi uma tática que ele usou, foi uma tática que ele utilizou, porque tinha diversos deuses de todas as formas, de todos os jeitos, para todas as ocasiões, né? É verdade. Deus da chuva, Deus do não sei o quê. Daí ele utilizou o Deus desconhecido, não era o nosso Deus, era qualquer outro Deus que eles não conheciam. Daí ele utilizou essa tática para pregar o evangelho em cima disso. Sim. Na linguagem da gregos, cultura, né? cultura Grega, né? Porque como é que é o nome mesmo? Areópago. Isso. Era um lugar onde os grandes filósofos se reuniam e ali era convidado as pessoas que tinham uma oratória muito grande. Paulo, quando ele foi convidado, é porque ele estava falando de um assunto que quase ninguém ouvia. Que era, ele está falando de um Deus que ressuscitou, né? E isso numa mente grega era coisa impossível, né? Sim. Era uma coisa, esse negócio de ressuscitar, porque os gregos eles eram assim. Platão, só para a gente entender o que Paulo fez para, olha só a metodologia que Paulo usou para pregar ali, né? Platão ele acreditava no dualismo. O que é dualismo? Ele acreditava que do real e do ideal, né? O mundo ideal, vamos dar um exemplo, o celular. No mundo ideal, esse celular é muito moderno. Agora, o real é o que eu tenho aqui, que não chega nem perto do ideal. E esse ideal é o espiritual, e o real é o material. Sim. Então, quando Paulo me fala, Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, não tem como você estar no real aqui, ir para o ideal e depois voltar para o real, porque o ideal é muito superior, né? Então, quando Paulo ele começa a falar que Jesus ressuscitou, você pode ver aí que os filósofos lá, quem estava ouvindo, começa a rejeitar, porque na mente deles não tinha cabimento essa questão da ressurreição, né? Na linguagem de hoje seria a configuração não é compatível. Não né? é compatível, né? Na linguagem de hoje seria isso, a configuração não bate, não é compatível. O pastor Tiago, ele também é líder dos jovens, né? No campo da Assembleia de Deus São José, né? Isso. Nosso campo, né? Sim. Há quanto tempo você está na liderança? Nós desenvolvemos um trabalho debaixo da visão dos nossos pastores, da nossa liderança, e nós
vivemos e inspiramos esse desafio há quase 5 anos. 5 anos. Quase 5 anos. E Deus tem dado graça. Trabalhar com jovens cristãos, eu acho que tem se tornado hoje também um grande desafio dentro do contexto de sociedade. A gente vive um cenário onde os nossos jovens são bombardeados o tempo todo pela transformação da cultura, pela transformação das ideologias, pela transformação de segmentos da sociedade. E este é o grande desafio nosso, como atingir o coração dessa geração e fazer eles serem inspirados e apaixonados também pela obra, também por Jesus. E Deus tem sido bondoso, Deus tem dado estratégias a nós e temos conseguido alcançar o coração de muitos jovens, e para nós é sempre uma alegria. Deixamos o abraço a todos os líderes que talvez estão acompanhando, que nos seguem. Abraço nosso também. São guerreiros da jornada, e que Deus, eu tenho certeza que Ele vai continuar prosperando em todas. Mas, pastor, uma missão sublime, uma missão importante, especial, que Deus confia em nossas mãos, porque no conceito cronológico, sem pensar em aspectos da vontade soberana, em conceitos cronológicos, a geração da juventude é a próxima geração da nossa igreja. É a próxima geração. A tendência natural, cronologicamente falando, é assim, que assim seja. E a pergunta é: que bastão nós estamos passando para essa geração? Pois é. O que nós vamos passar para as mãos dessa geração? Que legado? Eu gosto muito dessa palavra. Legado. Qual é o legado que nós vamos deixar para essa futura geração? Nós estamos aqui hoje servindo a Jesus na igreja que nós servimos, caminhando onde caminhamos, porque lá atrás homens plantaram um legado, deixaram as suas marcas dentro da sociedade, deixaram as suas marcas dentro da igreja, mas primordialmente dentro da sociedade, porque, abrindo um parênteses, as marcas principais do reino não são dentro da igreja, são dentro da sociedade. A igreja apenas é a continuidade daquilo que fazemos dentro da sociedade. E pessoas deixaram uma marca e um legado muito grande. E eu acho que esse é o nosso desafio. Nós pegamos um bastão e agora nós precisamos, daqui a pouco, começar a passar para essa geração. E que tipo de legado nós vamos deixar a eles? Eu acho que é o que Deus tem inspirado o meu coração, e por causa disso nós temos trabalhado e nós temos tentado de alguma forma ajudar essa geração. Que bênção, né? Então tá aí a nossa pequena, singela, né, e importante reflexão, né, sobre a modernidade, né? E esse vídeo que nós acabamos de assistir aqui é um vídeo que nos traz essas reflexões mesmo, da gente, da igreja como um todo, né, entender o momento em que está enfrentando, né? Então deixa aí a nossa reflexão, amém? Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui, né? Nós vamos falar agora sobre os nossos patrocinadores, né? Irmãos que nos ajudam a fazer essa obra com muito amor e carinho, né? O primeiro patrocinador aqui é o Alto Socorro Carlos, né? Irmão Carlinhos. Clama a mim que eu te socorrerei. E qual que é o slogan? Ele clama a mim que eu te socorrerei e te levarei para um lugar seguro. Lugar seguro, isso mesmo. Ele tem um ministério do socorro, né? Nós sabemos, o irmão César, o pastor Tiago, né? A gente sabe disso. São José dos Campos está em obras, né? Tem obra para tudo, qualquer lugar dessa cidade aqui, né? Aí vai o carro velho, o nosso carro tá indo lá e o carro daqui a pouco esquenta o motor, já não quer mais andar. No trânsito. Própria. Ele fala, não, vou apanhar. Não quero mais, já me estressei com esse. Até o carro anda estressado com o trânsito, né? Então, parou o carro, tá precisando de um socorro, de um guincho para levar para um lugar seguro. Nós temos aqui a solução. E esse telefone é bom você tá anotando aí no seu contato, que você pode precisar dele. É o irmão Carlinhos, uma bênção, congrega com a gente lá no Santinês 1 lá, uma bênção de Deus nas nossas vidas. Anota aí o telefone, é 12997 13 36 58. Repetindo, 12997 13 36 58. O segundo patrocinador, ele tem um ministério também. É só ministério. É só ministério. Ministério da pregação. Pregação, né? Rapaz, prega que é uma beleza. Prega que é uma beleza. Marcenaria Carvalho, pastor Daniel Carvalho, vice-dirigente nosso lá.
né, lá do Santinês 1, pastor Daniel Carvalho, uma bênção, pastor Daniel, 39 anos no mercado. Aonde você vai, na casa do pessoal por ali, eu acho que o pastor Tiago vai começar a vivenciar isso. Pastor Tiago, você vai chegar na casa lá dos irmãos lá do Santinês, e os irmãos do Santinês vão chegar para você e falar assim, sabe quem que fez esse imóvel aqui? Pastor Daniel, né? E fala com alegria, César, fala com brilho nos olhos. É raro você ver profissional assim que faz o serviço e as pessoas mesmo fazem propaganda. Sim. Com brilho nos olhos, né? Ele que fez isso aqui e tal, né? Então você que está precisando planejar os móveis na sua casa, seu escritório, comprou uma loja, né? Temos aí, pagamento facilitado, né? Ótimos preços, projetos, tá aí, Marcenaria Carvalho, telefone é 12 98804 2639, repetindo, 12 98804 2639. A nossa terceira patrocinadora é a Clínica Sorriso 10, né, doutora Greuza Martins, né, uma clínica abençoada, você que, né, tá precisando de um tratamento dentário, né? Sim. Saúde começa pela boca, né? Então, quer cuidar dos seus dentes, pagamento facilitado, ótimos preços, serviço de altíssima qualidade. Tá aí o telefone, 12 982 33 6609, repetindo, 12 982 33 6609. O nosso último patrocinador, ele tem um ministério também. A restauração. A restauração, né? Você sabe, César, que tem diferença entre carro antigo e carro novo, né? Você sabe a diferença? Carro antigo, não, carro antigo. E o carro velho. Não, carro velho, isso. Carro velho e carro antigo. Carro novo também tem diferença também. Porque carro novo é assim, você comprou na loja, saiu da loja já tá velho, né? A verdade é essa. Mas tem um carro antigo e o carro velho. O carro velho é aquele carro lá que você tem vontade de tacar fogo nele, que ele não anda mais, né? O carro antigo não. É o todo conservado, é aquele bonito, conservado, né? Chama tal, atenção, né? Praia, e rapaz, você quer ver uma coisa que os homens gostam? É de carro, né? Tem um vizinho lá que tem um Opala. Rapaz, você precisava ver o charme que ele tem com aquele Opala lá, rapaz. Dá até medo de ultrapassar o Opala para não bater no Opala dele, né? Então, tá precisando restaurar o seu carro, não só carro, mas moto também. Ele faz também moto também. É o nosso irmão Cleiton Vieira, né? Tá aí o telefone, 12 987 08 0061, repetindo, 12 987 08 0061. Deus abençoe os nossos patrocinadores. Agora nós vamos ouvir um louvor agora, né? Depois nós vamos voltar para o nosso tema aqui, chamado e propósito de Deus, como descobrir o chamado nas nossas vidas, né? Então tá aí, vamos ouvir um louvor, nosso irmão José Gomes, o cantor das multidões, né? Irmão em Cristo, tenho amizade com ele. Vamos ouvir um louvor dele e logo após nós estaremos retornando, amém? Deus abençoe. Homem poderoso, esse homem que lhes digo é Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai, o Senhor é Deus. Cura o câncer, cura AIDS, cegos, surdos e drogados. Abre, sela, ferida da vida. Abre rios no deserto, faz chover na terra seca. Saberá que o Senhor é Deus. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus.
por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Precisamos confiar unicamente no poder que há no nome de Jesus. Ele transforma nossa vida, nos dá graça, paz e luz, nos renova pelo sangue da cruz. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Aleluia! Glória a Jesus, irmãos. Que bênção você estar aqui nesta manhã junto conosco aqui, né? Nossa, muito bom você fazer companhia com a gente aqui. E vamos comentando, gente. Faz um comentário aqui e vamos conversar, né? Porque esse programa é isso mesmo. A gente está conversando sobre as coisas de Deus, né? Às vezes a gente tem dificuldade de conversar na sua casa, né? Você não tem com quem conversar, então conversa com a gente aqui e Deus abençoe a sua vida. Bem, agora nós vamos falar agora, né? Esse estudo foi organizado pelo irmão César aqui, a gente vai copiar um pouquinho ele aqui, né? Falar algumas coisas aqui, né? Sobre... Organizado por mim, mas eu pedi auxílio para você. É mesmo. Chamado e propósito de Deus. Se tem uma coisa na qual, voltando ao tema da juventude, né? Eu acho que o grande propósito de um líder, de um pastor, alguém que está na liderança, não é apenas liderar, mas também identificar entre os seus liderados quem tem um chamado e quem tem potencial, né? A gente volta a falar sobre o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, ele tinha essa visão de aonde ele chegava, ele formava a igreja, e depois que ele formava a igreja dele, né, fundava as igrejas das cidades onde ele ia, ele identificava quem tinha chamado e quem não tinha, né? Por exemplo, a gente viu isso na vida de Timóteo, né? Que quando ele chega em Listra, aí o pessoal já chega para Paulo e já diz: tem um jovem aqui, ele é um jovem abençoado, tem boa palavra, tem boa conduta. Aí que Paulo diz: não, vou adotar ele,
né? Que é Timóteo, né? E graças a Timóteo a gente tem as duas cartas, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo. E é interessante que em 1 Timóteo, Paulo ele fala isso para Timóteo. O que ele fala? Que aquele que deseja o episcopado, ou seja, que deseja trabalhar nessa obra, na obra de Deus, excelente obra deseja, né? Então é esse o tema que nós vamos comentar aqui. E o primeiro tópico aqui é o seguinte: o que é chamado de Deus? Como que vocês entendem sobre o que é chamado de Deus? Deus tem uma chamada só para alguns? Ou todos aqueles que fazem parte da igreja têm um chamado? Como que vocês... Pastor Tiago. Pastor, eu acho que a chamada ela se divide em dois aspectos. Primeiro, ela tem a chamada a nível geral. A nível geral, todos nós temos um chamado. Nós, como igreja, temos uma missão para cumprir nessa terra. Sim. Então, a chamada geral, por exemplo, quando Jesus chamou os seus discípulos e disse a eles: ide pregar o evangelho. Jesus não denominou qual classe de pessoas ou que tipo de pessoas deveriam pregar o evangelho. É uma chamada geral para todos nós. Faz parte da essência do propósito de existir que nós temos aqui nessa terra para cumprir. Dentro desse prisma da chamada geral, nenhum de nós temos desculpas para nos omitir em não fazer aquilo que Deus tem a nós. Todos nós temos um propósito, temos um chamado. Deus colocou em nós algumas coisas que independem muito do nosso conhecimento ou da aptidão que nós temos em algumas áreas. Abrir os lábios e dizer que Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu, todos nós conseguimos. Não importa o nível de conhecimento que temos ou não, ou de função, ou de título, ou de cargo, credencial, né? Todos nós conseguimos. Essa é a chamada geral. A chamada específica tem a ver com um propósito mais claro de Deus, direcionado para a vida de algumas pessoas, e aí dentro desse propósito Deus vai usar cada um dentro de uma área específica, com aptidões específicas, com dons, talentos, e aí eu acho que é o descorrer da nossa conversa hoje. Todos nós podemos e temos aptidões específicas, que talvez as minhas aptidões não são as mesmas do irmão William, que não são as mesmas do pastor Saulo, que não são as mesmas do nosso irmão, mas a graça de tudo isso no reino é isso, é que o reino não é feito de robôs, o reino não é feito de clones, é feito de pessoas chamadas com propósitos individuais, e quando se juntam em tudo isso, nós formamos o corpo de Cristo na terra. Isso então, que é bonito, né? Isso, maravilhoso. Isso é lindo. Né? Existe ministério de banco? Não existe ministério de banco. Então não existe, gente, né? O meu ministério é ficar no banco, ouvindo lá o pastor. Então não existe. Depois dessa explicação, gente, a gente tem que... Não é verdade? E é interessante na questão da chamada específica, é que o pastor Tiago falou que Deus respeita a nossa individualidade, né? Que ele não faz robô, não faz clone, cada um tem uma esfera de atuação, né? E o que muitas vezes a gente tem como preconceito é o seguinte, que quando se fala em chamado de Deus, a gente só pensa em pastor, a gente só pensa em três coisas, William: pastor, ele prega, tal, é pastor, cantor, né? Ministério de louvor, e tia. Né? Você tem um chamado. A pessoa já imaginou: ou você pastor, ou você cantor, ou você tia, ou tio, né? Dos adolescentes, das crianças, né? E não é isso, né? Porque a Bíblia encara esse chamado, como o pastor Tiago disse, esse chamado específico, muitas vezes não é apenas vamos dizer assim, os cargos eclesiásticos, né? Às vezes Deus te chamou para ser advogado. Verdade, e você tem que ser o melhor advogado. Às vezes Deus está te chamando para ser um engenheiro, né? Para ser vamos dizer, até para carregar lixo. Pode ser um chamado, porque é o campo de esfera, porque é ali que Deus requer que eu e você influenciemos, né, a sociedade em volta, né? Então, tá aqui, então, o que é o chamado de Deus está bem explicado, né? A segunda pergunta é como... Essa aqui é difícil, hein, pastor Tiago? Essa aqui eu quero que você responda para nós, você que é líder de jovens, né? Como descobrir o chamado?
Essa é uma grande dificuldade que muitas pessoas têm, né? Esse é um desafio, nós nos encaixarmos no propósito de Deus. E eu acho que tem a ver com a busca de quem está nos chamando. Eu acho que essa correlação ela é muito importante. Nós não temos a total plenitude de poder discernir qual é o aspecto específico do nosso chamado. Talvez existam em nós ruídos que nos impedem de entender com claridade o que Deus tem. Nós precisamos buscar em Deus os propósitos e direcionamentos do chamado da gente. Senhor, qual é a tua vontade para o chamado? Qual é o teu desejo para eu ser usado? E aí, aplicar o meu coração, a minha vida, diante daquilo que Deus está direcionando. E eu acho que esse é um grande desafio para a gente. Porque muitas das vezes, quando nos propomos a buscar o chamado em Deus, nós vamos nos deparar com situações em que talvez o que Deus tenha para nós não é exatamente aquilo que nós imaginássemos fazer. E aí, esse é o grande paradoxo do nosso coração. A gente compete a Deus a direção do chamado, mas quando Deus fala com a gente, nós fazemos ouvido de mercadante. E dizemos assim, não é isso. Não é isso que eu queria. É igual o pastor Saulo mencionou. Não, eu queria ser um pastor. Deus disse para mim trabalhar na função de organização da igreja. Não era bem isso que eu queria. E a gente entra numa luta. Então, eu acho que um grande começo, pastor Saulo, é buscar em Deus. E, Senhor, eis-me aqui como servo. O chamado não é meu, o chamado é teu. Eu estou aqui para cumprir a tua vontade. O que o Senhor requer de mim? E aí, ter essa sensibilidade espiritual para ser sensível ao que Deus está fazendo, independente do que Deus está chamando. É um propósito lindo, é um chamado sublime, é um chamado único, em que Deus nos usa de uma forma soberana, né? Isso mesmo. Pastor Saulo, eu quero acrescentar uma coisa, porque assim, nisso que ele está falando, existe ainda uma outra profundidade nessa questão da sensibilidade, né? Cada assunto aqui, se você for pegar, ele vai puxar uma profundidade ali, de estrutura, de pensamento. Porque nessa questão de sensibilidade, como você vai ter isso se você não leva uma vida pessoal com Deus? Né? Isso mesmo. Porque aí vai encaixar justamente o que? Tem ministérios que são vistos e são muito bonitos, né? Que às vezes as pessoas olham, porque uma coisa é você achar bonito, outra coisa é você estar lá. Tem pessoas que estão aqui, igual ele comentou, né? O ministério do banco, às vezes a pessoa está ali no banco, vê o cantor, é bonito, vê o pastor, é um ministério bonito, né? Só que por trás disso tem as suas lidas, né? Tem os seus bastidores, o negócio os tá famosos ossos de ofício, né? Só que ainda não é aí onde eu quero chegar. Eu quero chegar aonde? Naqueles ministérios em que o chamado, ele realmente é específico e a pessoa tem até aptidões para outra coisa. Por exemplo, um músico, uma pessoa que canta bem, mas Deus chamou ele para atuar num campo de prisões, né, penitenciárias, trabalhar com desafios jovens. E aí, como descobrir isso? Né? Fica aí essa pergunta. Vai descobrir através do que? Da sensibilidade. A sensibilidade. Só se consegue com comunhão e relacionamento com Deus, muito próximo, né? Senão... E às vezes a gente admira tanto, assim, por exemplo, um pregador de renome e tal, mas a gente não sabe a luta diária que ele passa, o preço que ele passa para estar lá, é uma constante, assim. É que nem pastor, né? Pastor, a gente gosta muito de ver o pastor no dia do aniversário dele, né? É verdade. Né, pastor? Aí recebe os presentes, fala, olha o presente que o pastor está recebendo e tal. Mas a gente nunca vai, se a gente viver um dia com ele, você vai ver, né, pastor Tiago? Pastor Tiago sente isso, não, né? É reclamação de irmão, né? Tem que resolver as picuinhas do dia a dia, né? Tem que vigiar, liga 3 horas da manhã, o pastor tem que... Não, tem que socorrer, né? Então... Pastor, tem um demônio aqui para expulsar. Vai te chamar quem? Não é verdade, pastor? E é por isso, pastor Saulo, é interessante a fala do senhor, porque assim, é por isso que nós precisamos estar alinhado com o chamado e propósito de Deus, porque quando nós nos deparamos com essas situações do chamado, é o chamado que nos mantém dentro do propósito. É isso mesmo. Eu acho que não faz a gente desanimar, né? Isso. Essa frase é muito interessante. É o chamado que nos mantém dentro do propósito. Não é o propósito que leva a gente ao chamado. Se ao contrário,
nós nos deparamos com essas situações e aí a tendência é esmorecer e dizer assim, bom, isso aqui para mim... A frustração, né? A frustração, não dá. Não dá. Eu achei que era algo diferente. Então, nós nos deparamos em todas as esferas de trabalho ministerial, seja pastoral, seja de líderes, seja de servir a Deus, com situações onde nós vamos nos colocar em xeque. Será que é isso realmente? E aí a resposta nós vamos encontrar quando o chamado for latente na nossa vida. Olha só. O chamado, ele nos faz continuar, independente dos percalços que a gente passa. E se a gente não tiver esse propósito do chamado bem definido, na primeira adversidade a gente entrega, a gente abandona, a gente vai pega embora. outro rumo, faz como Jonas, pega um barco e a gente vai para outro destino diferente do chamado de Deus. Amém. Verdade. Aí o irmão César colocou aqui alguns pontos interessantes. Como descobrir o chamado? Primeiro, já foi falado aqui, colocando a vida no centro da vontade de Deus e aceitando a sua vontade, tá? Segundo, se conhecendo, né? Se autoexaminando também. O que faz o seu coração bater mais forte, né? Por exemplo, amor por cuidar de pessoas, às vezes é cuidar das crianças, né? Às vezes aconteceu algo na sua vida na qual você vai pegar essa tragédia que você passou, vou fazer isso uma causa, né? As suas habilidades pessoais já é um bom Isso, está aqui indício, também, né? ó, quais as tuas habilidades, o que te deixa inconformado, quais são os teus sonhos, também dão, né? Como você se vê daqui uns 5 ou 10 anos, e o que você está fazendo para atingir esses objetivos, né? Você se identifica mais com qual ministério da igreja? As pessoas que você convivem, e as pessoas, olha só que ponto interessante, ó. As pessoas com quem você convive comentam que você tem mais facilidade, habilidade em qual área, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha uns 12, 13 anos, a gente estava numa rodinha no intervalo da escola, né? Eu falo recreio, o pessoal dá risada de mim, né? Recreio, não é recreio, é intervalo, né? Aí tava no intervalo, tava na rodinha e o assunto ali era o que todo mundo tava planejando para a vida, né? Eu tinha uns 12, 13, 14 anos. Aí eu vou ser isso, eu quero fazer aquilo, tal. Aí quando eu ia falar, uma jovem chegou para mim, não, você vai ser pastor. Então Tem cara de pastor. Você vai ser pastor. Eu falei, nossa, mas que legal, né? Então você vê que isso é uma coisa interessante, né, Thiago? As pessoas, você está indo e as pessoas identificarem você algo que muitas vezes a gente não se vê. Acontece muito isso, né? Muito. A gente tem que estar atento ao cenário que Deus vai preparando e realmente aquilo que o irmão William disse. Há habilidades que são naturais da gente. Isso. E ela vai nos direcionando e as pessoas vão enxergando de forma muito natural aquilo que Deus está propondo na vida da gente, né? Então a gente precisa entender isso. Às vezes, como o pastor Saulo disse, como estudo, uma tragédia, uma circunstância da família, algo que está à nossa volta, um problema da sociedade, Deus não está mostrando para a gente apenas para que a gente olhe com os olhos de, puxa, o que está acontecendo? Não, talvez Deus esteja mostrando a gente para que a gente tome uma ação e que a gente possa interferir naquele cenário. Então, a gente vive, talvez hoje um pouco menos, mas ainda existem lugares em São José, em qualquer lugar exista, onde em épocas de chuva são atingidas por violentas enchentes. E às vezes nós ligamos o noticiário da televisão e dizemos assim, puxa, que fatalidade, puxa, que triste. Mas por que não pegar isso que Deus está inspirando no nosso coração e dar um próximo passo além disso? É uma fatalidade, é triste, legal. Mas o que eu posso fazer para que isso... amenizar a dor das pessoas que estão passando. Então, eu pego isso como um estopim, como um projeto, como um propósito, e aquilo passa a ser, talvez, o chamado que eu buscava para a minha vida, através de uma ação que Deus mostrou a mim e que eu não fiquei apenas na esfera normal de olhar, mas eu parti para o outro prisma de olhar, identificar e poder propor a minha vida e ajudar aquela causa. Então, a habilidade, ela nasce legal dentro desses cenários também, né? Bacana.
Sabe o que é interessante disso aí também? Eu estou aqui pensando. Tem pessoas que passam anos e anos da sua vida dentro da igreja e não conseguem captar isso. É verdade. Justamente por quê? Porque a falta do contato com Deus, contato com Deus, a intimidade com Deus, para perceber esse estopim que o pastor falou. E aqui está o terceiro aqui, né? O César colocou aqui, foi muito feliz. Ó, qual que é o terceiro ponto? Primeiro, colocando a vida no centro da vontade. Terceiro, se conhecendo. Segundo, se conhecendo. E terceiro, investindo na vida espiritual. Isso é fundamental, né? Se a gente não investir na nossa vida espiritual, a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E como investir na vida espiritual? Orando, jejuando, lendo, estudando a Bíblia, participando da escola bíblica dominical, né? Fazendo devocional, né? Lendo bons livros, né? Não é ler todo o livro. Tem gente que pega um monte de livros, não. Lê bons livros, né? E participando de estudos bíblicos, né? Em sexta-feira, né? Que é o nosso culto de ensinamento, né? Na nossa igreja lá, né? Então, aqui tem que investir também, né? Não é só ficar na oração de Senhor, qual que é o meu chamado? Ficar no banco, né? Tem que investir. Braços cruzados, tem que procurar, né? Tem que buscar, né? O quarto aqui é estando atento aos sinais de Deus. E o quinto é se esforçando mesmo se estiver com medo, e se vier a mão para fazer, faça, e faça o melhor. Ou seja, não desprezar as oportunidades também, né? Isso. Às vezes os pastores chegam: vamos evangelizar? Não sei o que e tal. Não, aceite. Mesmo que você não tenha prática com aquilo, você tenha medo, tenha receio, vai. Porque vai ser proveitoso. Eu aprendi, o meu ministério foi desenvolvido assim. Eu indo com os pastores, evangelizando. Às vezes dava oportunidade para mim, eu nem sabia falar muito, não tinha nem muito conhecimento, mas falava o que eu sabia falar, né? Então é muito interessante isso aí, né? Então, como descobrir o chamado, aqui tem algumas orientações. Pastor Saulo, um comentário breve. Ele colocou aqui a questão do medo. Do medo, né? E isso é uma coisa interessante. A pessoa precisa ter coragem para enfrentar isso daí. E quando se fala em coragem, tem muita gente que pensa assim: poxa, aquele cara lá é corajoso, eu queria ter aquela coragem. Aquele cara não tem medo. Claro que tem, rapaz. Entendeu? Porque há uma diferença. Coragem não é você ter ausência de medo, é você ir à frente, além do medo. Ter o medo, enfrentar. Além do medo. Então você vai ter medo de sair para evangelizar, você vai ter medo de sair para pegar num microfone para falar na igreja, ou para executar a sua habilidade. Mas aí que tá, corajoso. Você tem que ser corajoso. E se você nunca fizer, vai continuar com medo. Vai continuar com medo e não vai sair do lugar. E Deus tem prazer naquele que é corajoso, né? Daquele que é corajoso. Às vezes você faz e você pensa: nem é aquele bicho de 7 cabeças, né? Eu dou conta assim, Deus abençoa. Né? Porque a palavra de Deus fala: abre a tua boca e eu a encherei, né? Que a gente já tem dentro de nós a palavra de Deus. Com certeza. E muitas vezes a gente chega num lugar assim, ou dá uma oportunidade pra gente na igreja, e muitas vezes a gente até recusa a oportunidade, né? E tem que aproveitar a oportunidade. Tem que aproveitar a oportunidade de saber que Deus que vai... Claro que a gente tem que se preparar, fazer a nossa parte e tal, mas a gente pensa assim: eu não sei o que eu vou falar, não sei nada, mas é Deus quem vai colocar a palavra na nossa boca, e principalmente para evangelizar na rua, para falar do amor dele. A gente já está tantos anos na igreja e tal, e né? Deus coloca a palavra certa na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo, com a estratégia certa. Com certeza, isso mesmo. O terceiro tópico aqui, esse aqui é um tópico bastante interessante. Como desenvolver o chamado? Como desenvolver o chamado? Eu sei o meu chamado, eu sei o que Deus tem para mim, eu estou procurando, mas já sei mais ou menos a direção na qual Deus está me levando. Como desenvolver o chamado? Aí ele colocou algumas coisas, a gente vai comentando aqui. Primeiro, buscando o fruto e os dons do Espírito Santo, né? Nós sabemos que nós contamos sempre com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Aliás, programa passado, sábado passado, nós falamos sobre isso. Aqui, o comentário do sábado passado. É uma continuação, porque Deus, ele deixa, né? Quando Jesus ele estava aqui na terra, ele diz: olha, estou indo, mas estou deixando um Consolador.
E não vos preocupeis com o que é a vez de falar, porque o Espírito Santo vai colocar palavras na nossa boca, né? Então é interessante, buscando o fruto e os dons do Espírito, né? É primordial isso aí, né, Tiago? Primordial, pastor. O chamado, ele não tem que ter a característica de ser algo estéril. O chamado é para a produção de fruto. Com certeza. O chamado é para a produção de fruto. E não tem a ver com frutos para nossa glória. Tem a ver com frutos para a glória de Deus. Se eu tenho um chamado, esse chamado, ele não pode se tornar uma árvore de galho seco. Isso mesmo. Às vezes nós temos um chamado, mas nós nos acomodamos diante do chamado porque nos envolvemos ou por causa de questões externas e deixamos de produzir fruto. Se há um chamado, ele tem que ter produção de fruto. Qual é o meu chamado? Evangelizar? Vidas têm que aceitar Jesus através do meu chamado. O meu chamado é louvar, pessoas têm que ser tocadas através do meu chamado. O meu chamado é ministrar, vidas têm que ser transformadas através. Não existe chamado onde não exista a continuidade do fruto. E aí muita gente tem se perdido. Eu tenho um chamado, legal, mas qual é o resultado do seu chamado? O que ele tem produzido para o reino? Chamado por chamado, né? Qual é o fruto que ele tem gerado? Então, eu acho que a gente precisa sempre pensar sobre isso e pedir que Deus nos direcione para usar o nosso chamado para que o reino cresça, o reino prospere, para que vidas sejam alcançadas. Eu acho que é um desafio que a gente tem em relação a isso, né? O chamado não pode ser egoísta, né? Não. Tem que abençoar vidas, sim. Não é só pra gente. Não tem a ver com a gente, tem a ver com... Acho que conclui no versículo, né? Eu te chamei e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Permaneça, isso mesmo. O segundo ponto é buscando o fruto do dom. Segundo ponto, andando com pessoas com o mesmo chamado. Você, Tiago Burnet, que é um grande palestrante, né? Você é a média das pessoas com quem convive e dos livros que lê. Então, quando você começa a andar com pessoas que têm o mesmo chamado, parece que atrai, né? Quando você tem um chamado, parece que você atrai essas pessoas. Então, quando você começa a andar com essas pessoas, você começa a ser influenciado. Assim como a gente influencia, nós também somos influenciados também, né? Não existe um ser humano na face dessa terra que não seja influenciado e que não tenha uma influência também. A gente está sempre sendo influenciado pela mídia, né, pela cultura e também por pessoas também, né? Aquela famosa frase, diga com quem tu andas, que eu te direi quem você é, né? Terceiro, olha só que interessante. Aprendendo com líderes, pastores, pessoas que já chegaram onde queremos chegar. Referência e experiência. É muito bom ter referência, né, pastor Tiago? Muito bom. A referência, ela nos dá um norte de como chegar. Eu admiro muito pessoas de todas as faixas etárias da igreja, mas há uma classe que eu admiro muito, que são as pessoas de cabelos brancos. Aqueles homens e mulheres que andaram uma jornada com Deus, de comunhão, de entrega, de chamado, que eu não andei, que talvez o William não andou, o pastor Saulo não andou, o irmão César não andou, e olhar para essas pessoas nos inspiram com a lição e o aprendizado do que eles passaram. Isso mesmo. Hoje, isso se tornou um grande desafio, porque as pessoas relacionam mais o chamado com a questão de Deus e perde a relação do chamado com a questão de uma liderança espiritual. Isso. Eu já ouvi, e nós que somos pastores ouvimos algumas pessoas dizer de vez em quando, o meu chamado não tem a ver com o homem, o meu chamado tem a ver com Deus. Ai, meu Deus do céu. E aí... Dá até medo. Cadê a obediência? Cadê a submissão aos líderes? E aí não se permitem serem lapidados pelo chamado. Todos nós somos pedras brutas. Nenhum de nós fomos encontrados em solos bacanas, legais. Nós somos encontrados no lamaçal. Somos pedras, mas brutas, que precisamos ser trabalhadas. E Deus vai usar homens e mulheres para trabalhar
a essência do chamado na nossa vida. O grande desafio hoje é as pessoas quererem ser lapidadas no chamado pelas pessoas, quererem ser submissas para entender o chamado e o propósito de Deus para a vida das pessoas. Essa questão de submissão, né? Sabe? Sentar com uma liderança e dizer assim: me ajuda, me aconselha, o que eu faço? Você já passou por isso, você já andou por isso, como que resolve isso? Me ajuda nisso. Eu tive pastores que eram homens de Deus, homens de grande caminhada com Deus, que eles pegaram na minha mão. Só que não é pegar na mão por pegar. Ele pega na mão, mas você tem que deixar que a pessoa pegue na sua mão e dizer assim: me ajude, me ensine a ser um obreiro, me ensine a ser um líder, me ensine a ser um pastor, me ensine o que você aprendeu, o que Paulo passou para Timóteo. O que é isso? Paulo, ó Timóteo, o que eu aprendi, eu não vou guardar para mim, eu quero passar para você. Você quer aprender? Paulo, quem que não queria aprender? Eu estou aqui, me ensina. Então eu vou te ensinar o que eu aprendi. E você vai pegar isso e você não vai guardar para você. Você vai confiar isso a homens fiéis. Então assim, o que nós aprendemos, o Senhor quer que a gente compartilhe com outras pessoas, para que compartilhe com outras pessoas. E esse é o desafio nosso hoje. As pessoas quererem ser lapidadas diante do chamado. Eu vivi experiências de homens fantásticos que disseram assim: faz isso, é assim. E eu sempre abaixei a cabeça, mesmo talvez não entendendo em alguns momentos. Eu falava: o senhor tem razão, o senhor tem razão. E hoje a gente vive situações em que a gente olha para trás e diz assim: se não fosse aqueles ensinamentos, talvez a gente teria dificuldade em alguns aspectos hoje. Então o chamado pode ser trabalhado por pessoas que Deus coloca na nossa jornada. Legal. E nós estamos aqui para dizer: Senhor, coloca homens e mulheres ao nosso lado que nos ajude. Que nos ajude e que nos lapide, né? César, você tem referências? Quais são as suas referências assim hoje? A referência principal é minha mãe. Sua mãe, né? Uhum. Percebi. Sério, porque uma mulher muito usada por Deus mesmo, assim. Sim. Se o irmão soubesse tanto de coisa que ela já passou na vida, tanto de sofrimento e tal, mas ali, firme e forte. Nunca desistiu. Uhum. Por mais que muitas vezes quase caindo aos pedaços, querendo se jogar no chão da igreja para clamar por socorro, por misericórdia, mas sempre ali. Amém. Do meu lado. Fica gravado, né, no coração. Me criou na presença de Deus mesmo, daquele jeito assim. E hoje, nossa, Deus tem usado ela uma benção mesmo, assim. O tanto que Deus tem usado ela, prega assim, você tem que ver. Ai, que bênção, né? Glória a Deus. Aí é interessante isso, né, William? Que Deus coloca pessoas na nossa vida justamente para nos confrontar, né? Sim. Porque às vezes a gente pensa assim, aprendendo com líder, pastor e pessoas. Pastor Tiago falando, eu fiquei imaginando isso. Que não é aquela pessoa que te carrega no colo, tá chorando, filho meu. Não. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida que chega e diz assim: você tá chorando por quê? Para de chorar, rapaz. Vai lá e enfrenta lá o leão lá, você que tem que enfrentar. Sim. Né? Até porque o preparo do chamado da pessoa vai exigir que ele trilhe por batalhas. Né? Há um ditado que os melhores soldados foram forjados nas mais sangrentas batalhas. Então, se você tem um chamado de Deus para a sua vida, não vai imaginar que o começo vai ser fácil, que vai ser mil maravilhas. Todo mundo fala isso. Mas uma coisa tem uma distância muito grande, né? Como ele estava falando, é a linha tênue entre você saber e você conviver com aquela sua dificuldade. Isso mesmo. Vai exigir o quê? O programa que a gente estava fazendo no programa passado. O domínio próprio, porque aí vai entrar a sua personalidade. Quando você vai tratar o seu chamado, como o senhor estava dizendo, Deus vai colocar pessoas na sua frente para te confrontar também. E esse confronto você vai ter que saber lidar com ele, para você exercer essa função. E se você não tiver o domínio próprio, se você não tiver a humildade que o pastor estava dizendo aqui, de aceitar ser ensinado, não vai fazer sentido. E é o que está faltando hoje, assim, eu percebo assim, o pastor Tiago percebe também, os obreiros dessa geração, né? A gente percebe muita dificuldade deles serem ensináveis. Hoje todo mundo quer ensinar. Todo mundo quer falar hoje. Ninguém mais quer sentar para aprender. Hoje dificilmente você vai ver uma pessoa hoje chegar e sentar. Não, hoje eu vou na igreja e não vou ouvir. Hoje eu não vou pregar, não. Hoje eu vou sentar
para ouvir. Dificilmente a gente vê essas atitudes. Às vezes hoje, é tão né? difícil você colocar em prática aquele versículo que diz que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Principalmente no calor de emoções, de discussões, de temperamentos. Isso é difícil colocar em prática. E faz parte do chamado. Independente se você é um chamado de pastor, um chamado para louvar, um chamado para visitas em hospitais, um chamado para tratar de famílias. Independente, você vai ter que ouvir, né? A gente tem que entender também que tudo Deus tem um tempo certo, né? Sim, Eclesiastes 3, há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, né? E muitas vezes a gente quer agora, quer que o chamado se cumpra agora, quer que... Recebeu o chamado, já vou assim. Né? Por exemplo, às vezes a gente recebeu uma palavra de Deus, uma profecia, ou Deus falou diretamente com a gente, que Deus opera multiforme, graças a Deus, né? Deus fala de diversas maneiras. E daí a gente sentiu no nosso coração, eu vou ser, sei lá, pastor. Deus quer tipo pular toda a etapa, todos os passos e ir direto pro... Tem uma comparação muito simples da gente fazer disso. Você tem o tempo de aprendizado, depois você tem o tempo como se fosse hoje, né? O estágio, que você está ali estagiando, né? Para depois você se tornar um profissional. E quando você se torna um profissional, tem aquele início de carreira ainda, que você ainda vai depender ainda de lá de quem. Você lembra que você me auxiliou nisso aqui? Como é que... E aí é onde entra o que você disse. A pessoa recebe o chamado hoje, parece que já quer praticar aquilo e sai atropelando as coisas. Eu me lembro de José na Bíblia, né? José do Egito. Se ele soubesse que para ser governador ele ia passar por tudo aquilo que ele passou, né? Agora para por aqui. Não quero não, deixa quieto. Davi também, né? Davi Você também imagina Davi tendo aquela promessa, né, pastor Tiago? Chamado rei, desafios, né? Jovem, nossa, você rei e tal. Mas não contaram para ele o processo que ele passou, né? Para Moisés, né? Moisés. Vai ser o libertador desse povo. Bacana, eu sou o líder de milhões de pessoas. Mas e a realidade daquele chamado, né? O deserto do dia a dia, como foi? Levar a preciosa semente gemendo e chorando, gente, isso não é fácil aplicar. Não é. Tem uma música do Samuel Mariano, nova, que fala assim, todo mundo vê apenas o momento, né? Mas não conhece a história. Não conhece a história, isso mesmo, né? Aí tendo um mentor conselheiro, estamos falando aqui como desenvolver o chamado. Guardando a língua. Gente do céu, esse negócio de língua é terrível, né? Nem todo mundo quer o nosso bem. Não conte, saiba compartilhar os seus projetos e os sonhos com as pessoas, né? Porque nem todo mundo... né? Nem todo mundo sabe, vamos dizer assim, sabe lidar com a felicidade do outro, né? Às vezes a gente tem uma chamada, não, Deus falou comigo e tal, e às vezes a pessoa, ao invés de nos ajudar, nos boicota também. Acontece muito isso, né? Isso é interessante, né, pastor? Eu acho que a gente precisa refletir, falar ou tocar em pessoas. Na verdade, você corre o risco, porque nós não conseguimos ter o discernimento claro disso, de não tocar em pessoas, de tocar em chamados. Tocar em chamados, Então, quando você fala de um líder espiritual, talvez você não esteja tocando no líder espiritual, você esteja tocando no chamado de Deus para a vida dele. Então, essa é uma grande responsabilidade. A gente fala de pessoas, a gente fala de líderes, a gente fala de desafios, mas se a gente for parar para pensar, pode ser que a gente não está tocando em pessoas, a gente está tocando em chamados. E tocar verdade. Em chamados é uma grande questão que a gente precisa estar atento, porque tem um dono daquele chamado, tem um propósito para aquele chamado, tem um desejo daquele chamado, e a gente não pode interferir sobre os aspectos do chamado de Deus. Então, é melhor às vezes você orar, é melhor às vezes você se calar do que correr o risco de tocar num chamado que não era, e essa não é a nossa função. A nossa função é unir os propósitos, as vocações que Deus tem dado a nós, e juntos desenvolvemos o que Deus tem a nós, né? Isso mesmo. Mexer com o escolhido de Deus é até perigoso. É bem perigoso. Aí aqui no nosso último tópico aqui, pessoas com propósito, com chamado, nunca fazem isso, né? Primeiro,
nunca se deixe escravizar pelas suas vontades. Essa é a primeira coisa, né? Acorde não pensando no que você quer fazer hoje, mas no que o propósito de Deus quer que você faça hoje. Isso aqui acontece muitas vezes na igreja, né? Eu vejo isso na igreja. A pessoa chega e diz assim: pastor, eu estou mudando de igreja, porque aí tem aquela desculpa lá, né? Ah, meu tempo aqui acabou, Deus falou comigo, meu tempo aqui acabou e tal. Aí você vai perguntar: para onde você está indo? Ah, eu estou indo para uma igreja que tem estrutura boa, tem estrutura para os meus filhos. Você vê que a prioridade muda, né? Porque a grande verdade, assim, não é o que a igreja tem a oferecer para mim, é o que eu posso fazer em prol desse lugar, ao ponto desse lugar melhorar, né, através do meu chamado e através da minha atuação. E isso tem se perdido, né? Isso tem se perdido. Então, pessoas com propósito nunca fazem isso, nunca se deixam escravizar pelas suas vontades. Segundo, vocês podem comentar, tá? Nunca negocia seus valores, né? Aí é o que o pastor Tiago falou aqui pra gente aqui, nos ensinou aqui, que quem tem chamado não se desvia, fica firme. Pode vir dificuldade, né? Pode vir as lutas, né? Pode vir o deserto, mas tá lá. É igual a palmeira, enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra, né? Pastor Saulo, sim. Um breve comentário, rápido. Isso me faz lembrar da história de Matias. O último, pela Bíblia, né, assim, quando Judas ele se suicidou, né? Aí ele foi colocado no... Teve um que foi chamado para assumir o local de Judas. Sim. Né? E qual foi o critério? Que seja um que andou com a gente, né? Seja um que andou desde lá do batizado de Jesus até ao presente momento. Poxa, gente, de batizado de Jesus até o presente momento, quanto tempo se passou? 3 anos, né? E um que estivesse ali constantemente, né? Todo dia. E o interessante desse ponto é que a Bíblia só lança o nome de Matias nesse momento. Depois não se fala mais nada. Depois não se fala mais nada. Mas olha só, os discípulos lá na Santa Ceia, fica imaginando, lá na Santa Ceia estava todo mundo lá, né? Jesus chamou todo mundo, ó, eu quero só vocês aqui, só os meus discípulos. De repente Matias ficou lá, mas ele estava ali, né? Lá na cura dos leprosos, ele estava ali. Jesus chamou uns particular para orar junto, mas ele estava lá de lado olhando. E às vezes é aí onde está, nunca se desviar. Quantas pessoas talvez teve essa oportunidade de estar como Matias ficou, mas não teve, foram embora. Não foi escolhido mesmo, então mas na hora que apareceu, também, né? Quem que foi chamado? Matias. Então, o negócio é você ficar no seu lugar, fique na onde Deus te chamou, espere o momento, porque a promessa de Deus, se você tem um chamado, vai chegar para você cumprir. Deus vai te chamar. Vai surgir uma necessidade ali, né, pastor Tiago? Agora a gente está precisando de uma pessoa, já sei, é o Matias, né? O duro é que a gente tem dificuldade de esperar o chamado no anonimato das coisas. No anonimato. A gente quer só o holofote, só sentar na mesa com Jesus e participar da ceia, mas ficar no anonimato, a gente entende que isso não é chamado. Porque ninguém está vendo, porque não tem aplausos, isso, não tem reconhecimento. Mas chamado também tem a ver com anonimato. Né? Como o irmão falou ali, poxa, Jesus chamou só os 12 ali para a Santa Ceia. Poxa, Jesus chamou uns particulares lá e eu não fui. Também não vou andar mais não. É o que acontece hoje no meio, né? O pastor chamou só esses daqui. Jesus tinha os 12, de vez em quando ele chamava 3, os outros 8, 9 poderiam falar, só Pedro, Tiago e João. É panelinha? Deixou a gente de lado, né? Comprou? É verdade. E chamado não é ser visto, chamado é servir. Então, só dá a eles, né? Terceiro, nunca diz sim para tudo. Pessoas com propósitos nunca diz sim para tudo. É interessante isso aí, né? Porque tem gente que quer abraçar o mundo, né? Surgiu uma vaga aqui, surgiu uma necessidade, líder de jovens, tá lá. Surgiu uma vaga aqui, líder dos varões, está lá também. É comum a gente ver pessoas na igreja que tem várias funções sobrecarregadas, enquanto outros, né, ficam, né, acaba fazendo um monte de coisa e nada sai perfeito. Nada sai perfeito, né? O reino tem que ser compartilhado.
Em tudo, né? Sempre vai ter pessoas que Deus vai levantar para fazer. Se não tiver, Deus vai trazer pessoas para fazer. Deus pode salvar pessoas para fazer. Mas eu creio na multiforme divisão das atribuições do reino. Então, quando todo mundo sabe o seu propósito, se encaixa dentro de um lugar, respira e inspira aquele desafio, eu acho que a gente começa a andar o reino de uma forma bem sublime, de uma forma feliz, porque o reino, o chamado, ele tem os seus desafios, ele tem os dias, e a gente não está aqui dizendo que todos nós que fomos chamados vivemos um mar de rosa. Tem dia que a gente acorda, tem dia que a gente questiona algumas coisas, mas o que nos mantém é essa vocação que Deus ardeu e inspira em nós, né? É interessante a gente lembrar de Moisés também, né? Que ele começou a delegar funções, né, para o povo. Capitães de 100, de 10. Vamos lá, quarta coisa que pessoas com chamada, com propósito não fazem. Nunca copia o propósito do outro. Eu me lembro de um pregador, Marcos Feliciano, né? Na mídia e tal, e não sei o que. Rapaz, o que tinha de pessoa, de pregador com o mesmo corte, com a mesma modelo de roupa, pregando assim semelhantemente ao Marcos Feliciano. Olha, era de até a voz igual. Até a voz era igual, né? Então, vamos copiar o propósito do outro. Quinto, nunca investe naquilo que não tem a ver com o seu propósito, né? Então ele sempre está focado, né? A gente vê que uma pessoa que tem uma chamada é uma pessoa focada mesmo, né? Ela fica ali e não se perde nos outros propósitos, né? Interessante. E sexto, nunca aceite uma proposta fora do propósito. Por mais vantajosa que ela possa parecer, não foque apenas no financeiro, mas no objetivo final, né? Às vezes nós temos essa oportunidade, né? De ter proposta, vem aqui que você vai ganhar dinheiro, você vai ser bem sucedido, mas você olha para dentro de si e você vê, não é isso, né? A gente passa por essas situações também, né? E às vezes uma porta se fecha aqui, mas Deus vai abrir uma bem melhor lá na frente. Isso mesmo. E o sétimo, penúltimo nunca acaba a sua fome de crescer. Ou seja, uma pessoa que tem chamada, ela sempre está evoluindo, né? Ela sempre está andando, indo para frente, né? E o último isso aqui é interessante, não procrastinam, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Deixa para amanhã, deixa para depois da manhã, né? O que eu posso fazer para depois da manhã? Não, vamos fazer agora. Surgiu essa necessidade, vamos fazer hoje. Amém? Glória a Deus. Pastor Tiago, seu comentário final. O que você achou de todo esse... acho que a gente pode resumir toda essa... Eu quero agradecer ao pastor Saulo pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando esse momento. A urgência do nosso chamado. Você que nos assiste, não desconecte do teu chamado. Não deixe o seu chamado para amanhã. Talvez a gente viva os questionamentos naturais dos nossos dias diante do chamado de Deus, mas a proposta nunca será maior do que o propósito. O desafio nunca será maior do que o chamado. Servir a Deus tem as suas dificuldades, mas não importa o que Deus te chamou para fazer, faça. Não importa se o chamado é do anonimato, não importa se o chamado é do holofote, não importa se o chamado ninguém vê você desenvolvendo, mas faça o chamado. Você é uma peça importante para Deus, no reino de Deus. Deus colocou talentos únicos dentro da tua vida. Lapide ele, desenvolva ele, aperfeiçoe, deixe pessoas te ajudar nesse processo, busque a sensibilidade espiritual, e pode ser que Deus esteja levantando você como diferencial dessa geração. Deus esteja levantando você para fazer a diferença na sua igreja, na sua sociedade, na rua que você mora, no seu trabalho, e Deus está buscando isso em nós. Eu acho que esse tema é muito interessante para a gente refletir. Servir a Deus não é
ir à igreja e cultuar. Servir a Deus é a essência da palavra. É prestar a sua vida em prol da causa do reino. É dizer: Senhor, eis-me aqui. Se tiver que abrir mão das minhas vontades em prol das tuas vontades, eis-me aqui. Se tiver que alinhar os meus desejos com os teus desejos, eu abro mão dos meus desejos por causa do teu desejo. Eis-nos aqui. Seja feito a tua vontade sobre as nossas vidas, e Deus conta com cada um de nós. O reino é feito de pessoas, o reino não é feito de paredes. Amém. O reino não é feito de estruturas, de pessoas, e Deus conta com cada um de nós em prol deste reino. Glória a Deus. Irmão César, comentário final. Glória a Deus, só tenho a agradecer o Amém. pastor Saulo pelo convite. Amém. E divulgar para vocês mais uma vez. A gente tem um programa aqui na rádio também, o programa Voz do Toda Povo de Deus. segunda-feira. Toda segunda-feira às 20 horas, não perca, assista que vai ser bênção. Então, gente, é isso aí. Continue firmes a cada dia, por mais que no momento você não tenha nada assim específico, mas o mais importante é você estar na presença de Deus. Não desista nunca. Esteja atento à voz de Deus, aos sinais de Deus. Um particular que eu tenho com Deus é que o que vem de Deus traz paz para a minha vida. E quando Deus não quer uma coisa para a minha vida, seja relacionamento, seja no profissional, nos estudos, alguma coisa, dá uma angústia, dá um sentimento ruim, um desespero. Eu lembro de uma vez a gente estava procurando casa para alugar, daí já tinha assinado os papéis, a gente ia uma casa boa lá em Taubaté e tal, daí já estava assinado os papéis, daí durante a noite a gente foi orar. Daí durante a madrugada não conseguimos nem dormir, de tanto aperto no peito, assim, e um desespero, assim. Depois a gente, na manhã seguinte, não, rasga os papéis, porque não é da vontade de Deus. Olha. O que é de Deus traz paz para o nosso coração e alegria, né? Que coisa, hein? Então tá aí. Isso aí, né, Saulo? Eu encerro dizendo que, lembrando do versículo, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro, né? Apto, aprovado, né? Pela palavra. E isso fala de autenticidade. Você precisa ser autêntico. Nós, como obreiros, nós temos que ser autênticos naquilo que nós fazemos. Isso mesmo. Né? Seja na família, na sociedade. Porque se você é um obreiro deficiente, isso vai desencadear o quê? Você já é um obreiro deficiente, você vai gerar a futura geração deficiente. Isso vai desencadear muitas coisas. Isso então, mesmo. Vamos procurar apresentar a nosso Deus como obreiro apto e aprovado diante de Deus, né? Isso mesmo. Então tá aí, irmãos. Mais uma missão cumprida. Obrigado, pastor Tiago. Deus abençoe sua vida. Muito bom você estar aqui conosco aqui. Amém? Prazer, pastor Saulo. Obrigado pela companhia do irmão William, do irmão César. Que Deus abençoe vocês ricamente. Amém? Obrigado, irmão César. Deus abençoe vocês. Segunda-feira você está aí de novo. Amém? Deus Amém. abençoe. Deus abençoe e continue abençoando grandemente o programa de vocês. Amém. E o William também. Obrigado, William. Amém, pastor Saulo. Deus abençoe. E sábado que vem, pastor Pádua Rodrigues estará aqui conosco aqui, né? Falando, né? Sobre o lançamento do seu livro, né? Que vai ser uma lição da Escola Bíblica Dominical no Brasil todo. Olha, se eu fosse você, eu não perdia, amém? Então, Deus abençoe você. Quero convidar o pastor Tiago para estar orando aqui em prol dos nossos ouvintes. Você que está precisando de oração, de uma ajuda, conecte a sua fé conosco aqui, que eu tenho certeza que Deus vai operar na sua vida, amém? Pode orar, pastor. Senhor, celebramos a Ti, Pai. Queremos engrandecer e reconhecer o Teu senhorio sobre todas as coisas. Nós oramos por aqueles que nos ouvem neste momento, por aqueles que nos ouvirão posteriormente, e nós pedimos a Ti, Pai, a Tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Não sabemos as lutas, os desafios, não sabemos o cenário em que cada um tem vivido, mas que o Teu Espírito, através do alcance deste meio, através deste método de divulgação do Teu Evangelho, possa alcançar o coração das pessoas. Que haja sobre eles o encontro real com o Senhor, que haja sobre eles a sede de buscar e conhecer os Teus propósitos, e que o Senhor fale muito profundo dentro de cada coração. Que haja muito latente a chama em cada coração, o despertar dos propósitos, dos desejos e dos desígnios do Senhor para a nossa vida. Nós continuaremos avançando em direção ao que o Senhor tem, até o dia em que o Senhor voltar para nos buscar. Nos apresentaremos diante dEle e daremos a Ele tudo o que o Senhor confiou sobre as nossas vidas, Pai. Que a Tua paz, a Tua graça repouse sobre cada um, e que sejamos alcançados pela plenitude do Teu querer e do Teu saber em nossas vidas. Por isso nós Te agradecemos, no nome bendito do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Está terminando mais um programa Aos Pés da Cruz, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos. Nós temos congregação em todos os bairros aqui nessa cidade. Você é o nosso convidado. Amanhã, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical e o culto à noite, né? Quero fazer um convite aqui, né? Hoje, sábado, na congregação do Jardim Aeroporto, mais conhecido como Vila Nair, lá nós vamos ter um culto especial hoje, culto retrô. Sabe o nosso quadro, Louvores que Marcaram Época? Então, os hinos vão ser tocados lá. Então você é o nosso convidado. O endereço é Rua Albânia, número 65, Vila Nair. Amém? A partir das 7 horas da noite. Amém? Deus abençoe você. Amanhã tem culto também lá no Santinês 1 também. É uma congregação que fica na Rua Ricardo Paiva Vieira, número 251, né? Em frente ao Parque Ecológico lá. Vamos cultuar a Deus, vamos louvar a Deus. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado pela ministração da palavra e vai louvar a Deus também, né? Prestar um culto ao nosso Deus, amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até sábado que vem com mais um programa Aos Pés da Cruz, amém? Pastor.